Essa semana o assunto que mexeu com o mercado político capixaba foi, não dá nem para discutir, foi o lançamento do nome do deputado Amaro Neto como virtual candidato a senador, né? E um evento que reuniu praticamente 2/3 da Assembleia, se não me engano, 19 deputados, né? 20 com ele, apoio de 19, 2/3. E que mexeu com o mercado político, causou uma série de repercussões, principalmente nos 2 senadores que devem disputar a reeleição. Estou falando justamente do senador Magno Malta e do senador Ricardo Ferraço. Para a gente começar aqui, o que vocês acham, além dessa... Porque parece que incomodou muito, né, o senador Ricardo e o senador Magno, né, essa notícia de que o Amaro vai disputar a eleição para senador, mas também parece que mexe com todo a movimentação no cenário eleitoral para 2018. Eu acho que tem outros nomes que também podem entrar nessa disputa, mas o que vocês acham, além dessa mexida direta com o Magno e com o Ricardo, o que mais que a gente pode tirar dessa movimentação do Amaro precoce, vamos dizer assim? Essa movimentação do Amaro, ela tenta colocar a Assembleia, né, numa nova perspectiva, como protagonista no processo eleitoral do próximo ano, no sentido de que coloca alguém sentado na mesa de negociação. Seria o Amaro. Além da chave do Solidariedade, que ele já tinha ganhado do Manato, ele ganha a chave da Assembleia, vamos dizer assim, para poder negociar os espaços políticos do próximo ano. Como isso vai se reverter em voto para os deputados, isso é uma questão muito subjetiva. O Amaro ele tem um potencial eleitoral muito próprio, tem mais a ver com a emoção, pela questão midiática, né, dele, do que com os deputados. Agora, mexeu muito mais com o cenário... Quer dizer que você acha que necessariamente não é uma parceria de ganha-ganha? Pode ser que... Não necessariamente. Eu acho que ela é mais importante para os deputados, porque os coloca na articulação do que necessariamente na questão eleitoral. Mas mais nesse momento agora, do que necessariamente na hora de pedir voto. Exatamente, eu acho isso. Você falou muito que a eleição do Senado seria mais disputada de 2018. Tudo leva a crer que sim. Só que de uma formatação diferente. Todo mundo olhava o governador Paulo Artung como um pretendente a uma cadeira no Senado. Essa possibilidade ficou cada vez menor. Então, naturalmente, todo mundo acreditou que o Ricardo Magno estaria numa posição privilegiada. Vem o Amaro e bagunça tudo isso. E fora que, além da questão do Amaro, muito da preocupação do Ricardo e do Magno vem com outros possíveis adversários, porque eles estavam até numa posição muito confortável. Você tem a possibilidade do deputado estadual Sérgio Majestic de participar, você pode ter uma candidatura competitiva do PT, baseado na caravana do Lula na próxima eleição, Lula ou do PT, fora que você também tem outros partidos do campo das esquerdas que também podem aparecer nessa eleição. E aí você embola uma eleição que dava toda a pinta de ser muito tranquila, tanto para o Ricardo quanto no Magno, mas agora se complica. Agora o Renato até escreveu sobre isso, que quando o Neto fala assim, parecia tudo bem encaminhado e tal, e o Senado assim virou um grande mistério. Não dá para falar em favoritismo, né, para o Senado. Mesmo o Amaro, que aparece agora como talvez o mais bem posicionado, mesmo assim, eu acho que ainda não dá para falar em favoritismo. Agora, Renato, você tinha até comentado sobre isso em alguma das matérias que você fez sobre essa movimentação, dessa coisa também do Magno e do Ricardo voltarem a conversar, que eles tinham dado uma esfriada na relação desde que o Ricardo apareceu na lista da Lava Jato. Era claro, ele estava participando intensamente das caravanas que o Magno tem puxado com a Lauriette, né, com a mulher dele. E aí o Ricardo, de repente, quando aparece o nome do Ricardo na Lava Jato, acho que em abril, né? Dia 11 de abril. Eles esfriam essa relação e aquilo que estava aquela movimentação que estava se desenhando, que era justamente o Ricardo e o Magno garantindo as 2 cadeiras no Senado, os caminhos se dividem. Agora parece que com a movimentação do Amaro, coincidentemente, não por coincidência, eles voltam de novo, né? Não sei se vocês se lembram de uma coluna do nosso colega Vitor Vogas do Praça 8 sobre essa parceria do Amaro, lá em dezembro de 2016, que tinha uma caricatura
o Ricardo vestido de Batman e o Magno vestido de Robin, né? Porque eles estavam fazendo não só essa questão da caravana, eles estavam fazendo agendas do Senado juntos. Eles estavam andando o estado todos juntos e andando em Brasília juntos. Gravando sabe? vídeo em Brasília. Na crise da PM, os dois juntos, né? Exatamente. E aí, quando vem essa questão da Odebrecht, é um divisor de águas. Os interlocutores do Magno dizem que não foi ele que se afastou. Foi o Ricardo que teria se afastado. Mas aquela cena do Magno sozinho no Senado no dia seguinte, né, quando teve esvaziamento do plenário, no dia seguinte da divulgação da lista, assim, mostra que o Magno quis dizer assim, olha, eu não tô com lava-jato, não tem ninguém. Então isso esvaziou mesmo. Agora, quando vem esse fator novo do deputado Amaro Neto, parece que os dois perceberam que, olha, cara, ou a gente se junta ou a gente, né, tá na água. O que me faz refletir se dessas discussões do Magno de ser candidato à presidência, de ser candidato a vice, não sei o que lá, se isso não é só blefe, né? Se não é só para poder tentar aumentar o capital dele para a disputa ao Senado mesmo. Não é de hoje que o Magno vem tentando, tem essas artimanhas, sempre tem uma CPI daqui, dali. Só que eu também vejo uma questão que essa é uma eleição muito específica. É particular a eleição para o Senado quando você tem 2 votos. Então, como vai se dar essa parceria? Pode ser uma parceria que os dois morram abraçados. Então, um acaba anulando o voto do outro. Hoje você vê Magno no eleitorado dele, cativo evangélico, ainda com as resistências em relação à questão conjugal dele. Você tem o Ricardo, que sempre precisou ser rebocado, então talvez por isso a preocupação dele. Hoje a figura mais preocupada na política capixaba é o senador Ricardo Ferraz, que na última eleição teve a Rita e o Magno pedindo votos para ele. Aí o senador de 1 milhão de votos, no final das contas, mesmo aparecendo bastante durante os 18 anos de atuação no Senado, pode ser um senador das falácias. Cadê esse 1 milhão de votos? Nunca teve. Agora você pensa, né, o Ricardo Ferraz, em 2010, ele era o candidato ao governo e foi substituído, vice-governador, tinha passado pela Secretaria de Agricultura, tinha passado pela Secretaria de Transporte, tinha prometido 4ª ponte, né, e ainda assim teve que ser rebocado. Agora você imagina o Ricardo Ferraz disputando agora a reeleição com essa questão da Odebrecht, com essa pecha de relator das reformas trabalhistas e sem o apoio do Paulo Arthur. O que vai ser de Ricardo Ferraz para disputar a eleição? Daí essa necessidade dele se ancorar em alguém. Agora, se o Amaro causou preocupação pro Magno e pro Ricardo, o que significaria a entrada do Majeski, se realmente confirmar essa candidatura do Majeski? Vocês acham que é uma nova ameaça? E o que acontece se o Majeski entrar? Aí você vai ter o elemento novo, que é a figura do Antipaulo, que é muito forte no Estado. Pesquisas de consumo interno dão conta que isso existe e é forte. Até a percepção também. Né? E até na nossa percepção, no feeling de entender as coisas, as reações das redes sociais às nossas reportagens e reportagens da mídia em geral. Então você acaba vendo que essa... Que só uma coisa, você falou da reação, quando você fala que a gente percebe também que tem uma reação do Ricardo, que a gente não sabe como isso vai impactar nas urnas, que é a questão dele ter sido um dos caras que defendeu, né, a reforma trabalhista, sim. E a gente não sabe necessariamente como as urnas irão reagir a esse posicionamento dele. E com o Magno Malta a gente também percebe assim um pouco de desgaste material, né? Exatamente, das mesmas coisas, mesmas bandeiras, quer dizer, eu falo assim porque a gente já disse, o Amaro é também novidade e o Majeski, como você está falando, se uniria, né, como novidade. E né? não dá para esquecer que outros candidatos podem vir para mudar ainda mais essa questão, esse perfil da votação. As eleições de 2018 não são só um problema hoje para o Congresso que está se batendo cabeça para tentar achar a questão da reforma política. Como vai ser o comportamento do eleitor vai ser fundamental. Isso ninguém detectou ainda. Então será que é da novidade? Novidades você pode ter várias. Ou será que é da continuidade? Eu não sei se esse rótulo de continuidade vai... O que pode vir ajudar os dois senadores na disputa à reeleição é o fato de que a antecipação dessa colocação do nome do Amaro até 2018 ela pode ser bombardeada também, né? Ela pode vir
a sofrer algum tipo de... Pôs a cabeça para fora Exato, muito cedo, muito vai cedo, virar você alvo, sabe, né? exatamente. E a outra coisa que seria um cenário terrível para os dois senadores, ou para o próprio governador Paulo Artung, é se o deputado Sérgio Majeski decidisse pela disputa ao Senado e conseguisse uma legenda para isso. Isso todo mundo vai querer evitar a qualquer custo, né? Que o Majeski tenha uma legenda para disputar a eleição em 2000. E ele pode ter qualquer um. Mas será que não é interessante o Sérgio Majeski em Brasília com o Paulo reeleito? Afastá-lo para lá? Aí a gente tem que ver até onde vai o fígado, né? Agora, quem não pode ficar de fora também é o ex-governador Renato Casagrande, que também pode ser um nome ao Senado e também um nome que vai dividir voto. Se entrar, vai dividir voto. Pode até vencer e tal. Quer dizer, eu tenho cada vez mais certeza, se aquele cenário que a gente tinha no início do ano, que tudo caminhava para uma reeleição mais tranquila para o Magno, nessa dobradinha com o Ricardo, ela está completamente em risco. Inclusive, eu até acho que os dois podem até ficar de fora. Não seria também uma surpresa, pode acontecer. Agora é cada um por si, Deus por todos.